Olá, colega servidor, como você está? O quanto você está bem? Ou o quanto você tem consciência daquilo que nós estamos vivendo? Por que eu inicio a minha fala com tantas perguntas? Eu quero propor a você hoje uma reflexão e um bate-papo sobre aquilo que nós estamos vivendo, mas para além disso, que nós possamos refletir sobre os efeitos disso na nossa vida e como efetivamente nós podemos nos posicionar e lidar com todas essas novas situações que estão postas diante de nós. As minhas primeiras perguntas se referiram a dois aspectos principais: o quanto você está bem e o quanto você tem consciência daquilo que você está vivendo. Essas são basicamente as duas palavras que vão nortear a nossa conversa: bem-estar e consciência. Eu me chamo Adriana Almeida, sou servidora pública, psicopedagoga e orientadora educacional e sou facilitadora das práticas de Mindfulness. Se você nunca teve familiaridade com esse termo, Mindfulness, na sua tradução literal, significa atenção plena, plena atenção para alguns. Mas nós vamos conversar muito sobre isso e se você ainda não conhece, eu vou ter o privilégio de te apresentar essa nova forma de lidar com você mesmo e com o outro, tá certo? Então, bem-estar e consciência estão intrinsecamente ligadas ao Mindfulness, às práticas de Mindfulness, que é uma proposta sim de meditação, de concentração em si para obter melhores resultados. Por exemplo, quando eu paro para olhar o meu computador, o meu celular, eu me deparo todos os dias com inúmeras notícias. Notícias boas, notícias ruins, notícias esperançosas e notícias que são devastadoras e pessimistas. E tem, obviamente, notícias congruentes e reais sobre o aspecto de que a nossa realidade está mesmo, o nosso mundo está vivendo um grande desafio. Enquanto servidores públicos que somos, também vivemos algumas mudanças. Estamos basicamente, se não todos, quase todos em teletrabalho. Agora há pouco, antes mesmo de parar para conversar com vocês, eu estava finalizando atividades das minhas demandas de teletrabalho e numa realidade muito diferente. Eu não tenho mais os meus colegas de sala, de trabalho ao meu redor para compartilhar algumas situações. Eu não tenho mais na sala ao lado uma chefia imediata que eu recorra em situações de dúvidas, enfim. Os personagens desse novo ambiente de trabalho são outros. São os nossos familiares. São os meus filhos, o meu marido, a minha mãe, os meus familiares que residem no mesmo espaço que eu. E aí, como lidar? Como você tem lidado com essa nova situação, com esse novo ambiente e dado conta da sua produtividade? Todos esses aspectos, as notícias externas, a nossa concentração aqui, o espaço onde nós estamos inseridos, trazem enormes desafios. E nós precisamos parar e refletir sobre o quanto isso pode nos fazer bem ou o quanto isso pode nos causar mal. E, para além disso, como lidar com todos esses desafios e entender que nós temos mecanismos que nos auxiliam a cuidar de nós mesmos e, com isso, cuidar daqueles que estão ao nosso redor e não afetar a nossa produtividade no trabalho. Como facilitadora das práticas de Mindfulness, eu quero trazer para você alguns elementos que certamente vão ser norteadores e vão ser determinantes nos seus resultados. Nós, seres humanos, para além dos papéis que nós exercemos na nossa sociedade como pais, mães,
servidores, amigos, familiares, todos esses papéis que nós exercitamos. Para além disso, existe uma necessidade de que nós cuidemos em primeiro lugar de nós. Como fazer isso? Como fazer isso quando eu sou atingida minuto a minuto, quando eu abro o meu celular, quando eu ligo a minha TV, quando eu olho para fora da minha casa e vejo inúmeras situações que me trazem medo, que me trazem insegurança acontecendo. O Mindfulness, ele vai trazer elementos essenciais para lidarmos em situações de crise, em situações de insegurança. Nós somos muito, em parte, resultado daquilo que nós vemos, sentimos e pensamos. Aquilo que gerencia as nossas emoções, os nossos pensamentos, são necessariamente aquilo que vai dar o resultado que esperamos ou que não esperamos. Sim, os nossos pensamentos, as nossas condições, e as nossas condições atualmente são extremamente desafiadoras, é que vão nos trazer os resultados que vão nos agradar ou não. Enquanto servidores que somos, temos alguns desafios para gerenciar. Somos colocados agora numa nova posição, tendo que dar conta de algumas demandas, obviamente tendo como um grande recurso a internet, que nos aproxima sim dos nossos colegas que antes ficavam ao nosso lado na sala física e que agora estão na tela do nosso celular, a nossa chefia imediata que nós recorremos também por meio da internet e dos aplicativos e das redes sociais que são possíveis para nos conectarmos. Ou seja, nós estamos reformulando, ressignificando a nossa forma de nos relacionar e de desempenhar as nossas funções. Com isso, nós não podemos negar que as nossas emoções e os nossos sentimentos sofrem influência. Alguns ansiosos e temerosos sobre tudo que precisam desempenhar e quando muitos não têm familiaridade com a tecnologia. Então, o desafio de lidar com o novo, de aprender a tecnologia. Para outros, o medo, a insegurança que é norteadora de um futuro que não está certo, que não está claro para todos nós. E como gerenciar tudo isso? Como gerenciar o meu bem-estar e a minha consciência? O Mindfulness, ele vai trazer a clareza de que nós vivemos boa parte da nossa vida no piloto automático. Sim, acordamos, tomamos nosso banho, saímos para o trabalho, como assim acontecia, enfrentamos trânsito, lidamos com pessoas, entramos, estacionamos ou deixamos o veículo ou descemos do metrô, encontramos pessoas no nosso ambiente de trabalho, lidamos, fazemos a nossa rotina, mas muitas vezes sem consciência, muitas vezes sem parar para refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. A técnica ou a prática, eu prefiro dizer, de Mindfulness vai trazer exatamente a importância que é parar e refletir sobre o que estamos fazendo. Parar e pensar sobre o que de fato está acontecendo na minha vida e para além disso. Parar e pensar sobre aquilo que está acontecendo dentro de mim. A prática do Mindfulness propõe que você pare, silencie e usufrua em primeiro lugar da melhor companhia que você pode usufruir, a sua companhia. Olha que desafio esse. Simples de ser feito. Eu vou compartilhar com vocês uma das técnicas sobre como fazer isso, mas primeiro eu faço questão dessa conversa, desse diálogo para te trazer clareza da importância disso ser inserido na nossa rotina, inclusive na nossa rotina de trabalho. O momento de parar, ele é corporal,
ele é físico. Quando eu paro, a minha mente tende a acelerar. Não é assim que acontece muitas vezes quando nós vamos dormir? Quando nós vamos para a nossa cama, para o nosso quarto, o corpo para e a mente acelera freneticamente. E muitas das vezes nós temos dificuldades para dormir. A proposta do Mindfulness é parar e também amenizar, recuar, silenciar na medida do possível os nossos frenéticos pensamentos. Para alguns isso pode parecer impossível. Para mim também já foi, né? Para mim também ter uma fala pausada como eu tenho hoje antes era impossível, né? As demandas de urgência, de imediatismo sempre nos levam a acelerar o nosso corpo, acelerar o nosso pensamento e acelerar a nossa voz. E isso vai nos trazendo adoecimento. E é exatamente para que isso não aconteça, para que você não adoeça nesse período, para que você tenha produtividade no seu trabalho e, inclusive, talvez até mais produtividade do que você tinha enquanto estava fisicamente dentro do seu órgão, tá certo? Eu quero também compartilhar com você que as práticas do Mindfulness, eles vão para além de uma proposta de meditação. Hoje nós temos inúmeros estudos dentro do nosso país, fora do nosso país, em universidades conceituadas como Harvard, que incentivam e inserem dentro dos seus currículos escolares a prática do Mindfulness, né? Nos currículos acadêmicos, enfim, escolares. Por quê? Porque já se sabe e boa parte da ciência da medicina já vem comprovando como o Mindfulness, como a atenção plena, exercícios simples e diários de atenção plena podem contribuir para que pessoas tenham o seu tratamento para a ansiedade, para síndromes como síndromes do pânico, nervosismo, depressão, tenham o tratamento auxiliar a partir do Mindfulness, sendo complementar e trazendo inúmeros e grandes ganhos nesses resultados efetivos de superação dessas doenças que são de cunho emocional ou que pelo menos têm o seu start em situações de adoecimento emocional. Vamos lá, Adriana. Você já me falou e talvez para alguns que já conheciam não precisava tanto discurso, para outros que não conheciam, talvez eu tenha lhe convencido da importância, mas talvez para alguns isso ainda vai precisar fazer parte da sua vivência, você vai precisar testar para que de fato você acredite que isso possa ser possível. Nós não estamos falando de tradições religiosas, nós estamos falando de técnicas, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando inclusive de pesquisas médicas, tá certo? Então eu quero desafiar você a partir de agora dentro da sua rotina de trabalho, para além daquilo que é preciso ser feito. Nós sabemos que para a produtividade num home office, num teletrabalho como nós estamos, é importantíssimo que você organize a geografia do espaço onde você está inserido. O seu local de trabalho tem que ser um local que te inspire a concentração. Eu gosto desse espaço no meu lar, né? Eu gosto de estar próxima dos meus livros, eu gosto de estar em silêncio quando é possível. Então, eu conto com uma rede de apoio que é uma alternância em casa com o meu esposo, que também está em teletrabalho, uma alternância com a minha mãe, que está aqui nos auxiliando. Eu quero dizer com isso a importância de uma organização dentro desse novo espaço.
assim como dentro das nossas sessões, os órgãos onde nós estávamos inseridos havia uma rotina e uma organização. É importante que a gente entenda que nesse novo espaço, enquanto estamos dentro da nossa residência, é importante acionar as pessoas com quem nós podemos compartilhar as rotinas e estruturar dentro de uma agenda também quem em cada momento vai estar dentro do seu teletrabalho, quem dentro de cada momento vai estar com as demandas da casa, com as demandas da família, dos filhos, enfim. Então isso também diz respeito à mindfulness, à atenção plena, à concentração, porque dessa forma eu evito e retiro todos os ruídos que podem comprometer a minha produtividade. Então vamos lá, falamos, argumentamos, trouxemos consciência da importância dessa técnica para auxiliar a nossa vivência nesse momento, auxiliar os nossos resultados e potencializar tudo aquilo que nós temos feito dentro dessa nova compreensão de trabalho, de local de trabalho e desempenho das nossas atividades. O mindfulness, como eu já disse, é uma técnica simples. Ela só te traz elementos óbvios que às vezes nós ignoramos e por isso não usufruímos do bem que ele nos faz. O mindfulness diz respeito a parar, sentar ou se deitar, se for a sua preferência, e fechar os seus olhos e concentrar a sua atenção naquilo que você está vivendo naquele momento. Falamos de piloto automático muito brevemente, mas o quanto estamos na rotina frenética, na rotina de demandas, nas muitas coisas a serem resolvidas e muitas vezes nós vamos fazendo sem concentrar a nossa atenção. Quantas vezes muitos de nós já saiu de casa e chegou no trabalho sem sequer se dar conta de como e quais caminhos percorreu com o seu veículo. Por quê? Porque não estavam de fato concentrados naquele momento, estavam com o corpo naquele carro ou naquele veículo de locomoção, mas estavam com a sua mente em outro lugar. Fazemos isso quando praticamos exercícios, muitas vezes não estamos presentes de fato. E o desafio mindfulness é estar presente. Como, por exemplo, no início da sua manhã, isso potencializa extraordinariamente os seus resultados, né? Logo quando você se levanta pela manhã, pare por 1 minuto, nós não estamos falando de muito tempo, pare por 1 minuto, feche os seus olhos, concentre a atenção no seu corpo, respire profundamente. Existe uma técnica de respiração que nós chamamos de 4-7-8. Ela é formidável, ela é muito boa para trazer essa concentração, essa atenção plena para o nosso corpo. Como assim 4-7-8? É você inspirar, ou seja, você puxa o ar pelas suas narinas em 4 tempos contados mentalmente. Você segura o ar por 7 segundos, 7 tempos, enfim, contados, mais uma vez mentalmente, e você expira pela boca, fazendo o som mesmo do ar saindo por 8 tempos. E você repetindo essa respiração por 2, 3, 4 vezes, isso vai auxiliar a sua concentração no seu corpo. E especialmente quando nós fazemos essa respiração na área abdominal, que infla realmente o nosso abdômen, a nossa barriga, e você segura o ar por 7 tempos e expira em 8 tempos. Inspiro pelo nariz em 4 tempos, seguro o ar em 7 tempos e libero, expiro esse ar em 8 tempos. Parece simples, mas como eu disse, para alguns isso vai fazer sentido logo de pronto, para outros vai ser necessário testar, e eu quero desafiar você a testar isso, a fazer esse tipo de respiração e atenção com o seu corpo. O mindfulness, a atenção plena, diz respeito a perceber também como o seu corpo reage a cada movimento, ao inspirar, ao segurar, ao expirar, né? Existem algumas propostas de exercício e existem inúmeros, mas um deles que eu também quero compartilhar com vocês, para além dessa respiração abdominal, é você fazer um scanner do seu corpo. Como assim, Adriana, um scanner? É você começar
do topo da sua cabeça, do fio dos seus cabelos, e de olhos fechados você ir traçando e sentindo cada uma das partes. Esse exercício, como eu já disse, comprovadamente pela ciência, pela própria medicina, né, pela ciência humana da medicina, é efetiva, eficaz, inclusive para tratamento de doenças, né, psicossomáticas de cunho emocional. Então, faça um scanner do seu corpo, perceba, né, sinta de olhos fechados essa proporção, essa noção corporal, potencializa-se. Então, você percebe o seu couro cabeludo, você relaxa o seu maxilar, você percebe o peso das suas pálpebras, dos seus olhos, você percebe os seus ouvidos, a sua garganta, o seu respirar aqui, né, o pulmonar, o torácico, você percebe seus braços e você vai fazendo como que um scanner por todo o seu corpo, passando por cada parte dele, sem regras, sem necessariamente ter acertos ou erros, simples e puramente para trazer o seu pensamento para a atenção plena no seu corpo, na sua respiração, na presença daquele lugar, né? Esse exercício ele pode ser feito e deve ser feito com resultados muito positivos pela manhã. Você pode separar antes de iniciar a sua rotina de teletrabalho 2 a 3 minutos, sentar-se na cadeira da sua mesa, à frente ao seu computador ali, colocar as suas mãos sobre a mesa e respirar dessa forma que eu ensinei, ou simplesmente respirar de forma livre, mas percebendo, sentindo o seu corpo na cadeira, a sua coluna ereta, ouvindo os sons que estão ao seu redor e por 2 a 3 minutos simplesmente exercitar essa prática. Essa prática, colega servidor, é efetiva. Ela é eficaz, ela é comprovada cientificamente, ela aumenta a sua imunidade, ela aumenta a sua concentração, ela aumenta o seu foco. E existem pesquisas, inclusive, comprovando de que se você fizer isso diariamente, por poucos minutos, ou o ideal é que você faça isso por 20 minutos, não seguidos, mas alternados, 5 minutos pela manhã, 5 minutos antes de iniciar sua rotina de trabalho, 3 minutos na hora do almoço é possível fazer isso, né? Como almoçar em atenção plena, como ter uma refeição mindfulness, é quando você para observar as cores, você desliga o celular, né? Você deixa essa atenção disseminada, né? É uma pessoa que fala à sua frente, é o celular que toca e você que come. Isso provoca dores, isso promove mal para o seu organismo, para a sua digestão e para a sua saúde mental. Então você tem uma refeição mindfulness onde você percebe os alimentos, você sente o cheiro deles antes de levar isso à boca, antes de digerir, você percebe a mastigação, né? Como você mastiga, como a sua boca provoca salivação na medida que o alimento tem contato, como você direciona, enfim, a refeição. E, inclusive, existem teóricos que afirmam que a saciedade, né? E aí alguns nutricionistas, não tratando da técnica mindfulness, mas trazendo esses exercícios, também falam que quando você presta atenção, quando você traz a atenção para aquilo que você está comendo, a sua digestão acontece de forma mais eficaz, mais efetiva e a sua saciedade vem com mais rapidez e você come menos, mas come com qualidade. E aí os benefícios eu vou deixar para os nutricionistas garantirem, mas muitos de nós já sabemos que são inúmeros, tá certo? Então, basicamente, é essa a técnica. É óbvio que nós temos inúmeras outras que podem ser aplicadas, mas nesse nosso primeiro bate-papo, eu quero trazer essa contribuição para a sua rotina de trabalho dentro da sua casa, dentro do seu lar. Isso vai te dar mais produtividade e concentração, como eu já tenho dito, né? Minutos poucos. Pare depois, na hora de retomar o trabalho, mais 2 a 3 minutos. Concentre a sua atenção no seu corpo. Traga a prática do mindfulness e volte para a sua
rotina, volte para as suas demandas e perceba como isso efetivamente, né, traz resultados diferentes, né? Isso muda a nossa condição neural, isso muda a nossa condição emocional, os nossos sentimentos, e isso muda a nossa condição laborativa mesmo, né, de produzir, de trazer resultados. Essa é uma conta perfeita, né? Na medida que nós estamos alimentados e sóbrios e equilibrados emocionalmente, mentalmente, a soma disso é resultados mais produtivos, resultados mais bem-sucedidos, tá certo? Eu espero que de algum modo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tenha contribuído para que o ambiente onde você está hoje e também para quando você, eu e você, quando nós retornarmos para a nossa prática de rotina extra fora, né, de casa, dentro dos nossos órgãos públicos, nós possamos também fazer isso, um minuto só, né? Não é preciso parar todo mundo, você pode fazer isso de forma individual e perceber os benefícios e as mudanças que acontecerão na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho, na sua percepção de si e certamente na sua produtividade. Isso com toda certeza. Para mim, esse é um dos maiores ganhos quando eu penso em mindfulness. É mudar a minha relação comigo mesmo, mudar a minha relação com o outro e mudar a minha relação, a minha produtividade no trabalho. Então é isso, pessoal. Nós nos vemos em novas oportunidades. Eu espero que tão logo, tá certo? Até mais!